Graça e paz, amados e amadas, estamos em Levítico 21 e aqui nesse capítulo nós vamos ter o quê? As leis para o sacerdote e os impedimentos também para os sacerdotes estarem servindo. Nos capítulos anteriores nós vimos as leis para o povo, aqui nesse capítulo especificamente é para os sacerdotes. Lembrando que quais eram as funções do sacerdote aqui? Ministrar o serviço do Senhor. Por um outro lado, pelo Novo Testamento, todos nós somos chamados para sermos sacerdotes, aqueles que falam de Cristo, aqueles que divulgam a palavra. Então, também vale para nós, em determinados aspectos, assim, andar na santidade do Senhor. E também aqui nós temos o que? Falando principalmente aqueles que estão à frente de um ministério. Porque quanto mais à frente eles estão do ministério, maior rigor haverá de responsabilidade. E o que nós temos aqui já iniciando no versículo 1? Nós temos aqui o Senhor dizendo a Moisés para ele falar para os sacerdotes, para os filhos de Arão. E o que ele vai dizer para eles? Que um sacerdote não poderá profanar-se ou contaminar-se por causa de alguém do seu povo que venha a morrer. Aqui está falando aos sacerdotes, mais para frente nós vamos ver para o sumo sacerdote que o rigor vai ser maior, quanto maior a posição, maior a responsabilidade e o rigor a se cumprir. Então aqui eu queria tocar um pouquinho no ponto da morte, aqui ele diz, um sacerdote não poderá contaminar-se por causa de alguém do seu povo que morreu. Por que a morte leva à contaminação? Porque veja, quando o Senhor criou o homem, o Senhor não criou o homem para morrer. A morte entrou pela desobediência do homem, né? Por querer coisas além do Senhor. E aí a morte passou para todos nós seres viventes. E até a própria palavra diz o seguinte, que a morte é o último inimigo a ser vencido. Então, a morte, ela é o salário, em Romanos 6:23 nos diz assim, porque o salário do pecado é a morte. Então, todos nós vamos passar pelo dano da primeira morte. Agora, quando nós estamos no Senhor, nós não vamos passar pelo dano da segunda morte. Aonde está isso? Está em Apocalipse 2:11, quando é a carta para a igreja em Esmirna, diz assim, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá o dano da segunda morte. Então, o que é isso? A primeira morte é essa morte que nós presenciamos todos os dias e que nós vamos estar passando por ela. Mas a segunda morte é aqueles que não receberam o Senhor e serão condenados ao lago de fogo. Então, esses sofrerão o dano da segunda morte. Então, nós hoje, quando falamos de morte, nós sabemos que não é o fim para nós. Então, que nós vamos ter um reinar ainda com Cristo. E isso é um grande consolo. Por isso, a morte não tem o mesmo peso de desespero para nós que temos o Senhor do que aqueles que não têm o Senhor, né? E é interessante nós avaliarmos o quê? Que aqui nós estamos falando do Antigo Testamento. O Antigo Testamento, ela tem uma linguagem que fala do exterior para nos ensinar o que está no coração. Então, fala de tudo que é o comportamento, o que se faz, mas para ensinar o que está no nosso coração. Porque aqui são tudo também o que? Figuras do que ainda havia de ser a realidade, que é Cristo. Então, nós vamos ver no Novo Testamento que fala muito do que procede do coração. Mas aqui em Levítico nós estamos vendo que a parte do comportamento, da parte exterior, da parte da manifestação. Agora nós hoje, nós temos que, como Paulo dizia, ter uma consciência pura perante Deus e perante os homens, buscar sempre essa consciência e essa comunhão com Deus para Ele nos lavando pela palavra, né? Então vamos dar continuidade aqui. O versículo agora 2 diz assim, lembra, o que eu estou falando aqui é para o sacerdote. Então diz assim, que ele vai poder comparecer aqui a não ser por um parente muito chegado como a mãe, pai, filho ou filha, irmão ou irmã virgem, que depende dele por ainda não ter marido,
por causa dela poderá tornar-se impuro. Então, o sacerdote, para esses casos de parente muito próximo, ele poderia estar ali comparecendo. E não poderá, o 4, não poderá tornar-se impuro e contaminar-se por causa de parentes ou como líder no meio do seu povo. Então, aqueles parentes mais distantes não poderia. E olha aqui que ele fala a respeito de como ele deveria também se comportar. Deveria aqui no versículo 5, não farão tonsura na cabeça, seria cortes no cabelo, né? E não pararão a extremidade da barba, e nem farão cortes em sinal de luto no corpo. Os pagões, eles tinham muito esses rituais de fazerem o quê? Cortarem o cabelo, a barba, com a finalidade de mostrar tristeza, mostrar a angústia que estava de perder aquela pessoa, e também com a finalidade de atrair a atenção dos deuses para eles. Hoje nós sabemos que, nós agora sabemos, e agora também eu falei para vocês sobre a morte, que hoje a gente vê a morte por um outro ângulo. E segunda coisa, aqui, como eles sacerdotes, eles não poderiam, mesmo o povo judeu, eles tinham assim de rasgar a roupa, de ficar muito triste, desgrenhar os cabelos, deixar os cabelos todos despenteados, mediante uma dor e um luto. E aqui ele está dizendo que eles têm que ter o quê? Um equilíbrio emocional. Eles estão à frente do povo, eles poderiam lá sofrer intimamente no seu recinto, estar triste, mas não deixar a sua aparência toda com aquela formatação de roupa rasgada, essas coisas, tá? Então tem momentos na nossa vida que, para não causar escândalo, para não deixar as pessoas debilitadas, nós devemos o quê? Nos recolher e sofrer ali, em silêncio. Não estou dizendo em silêncio no sentido de não demonstrar a tristeza aos nossos entes queridos, não estou dizendo de negar o que nós sentimos, mas de não ficar expondo. Hoje a gente tem as redes sociais que as pessoas expõem toda a sua particularidade da sua vida. Se brigaram com o namorado, se brigaram com alguém, se estão tristes. Então, o Senhor nos pede o quê? Intimidade com o que é nosso para conosco e para com Deus e para com os nossos próximos, né? E o versículo 6 nos diz assim: serão consagrados a Deus e não profanarão o nome do seu Deus, porque são eles que apresentam as ofertas queimadas. Quer dizer, quem apresenta as ofertas são os sacerdotes, eles estão à frente de um ministério. Agora, a partir do versículo 7, aqui vai falar sobre como eles devem ter uma esposa, que essa esposa não pode ser uma mulher que foi prostituta, ou ela foi desonrada, ou ela foi repudiada, e que ele deve tomar uma mulher, o quê? Uma mulher pura. E o que nós vemos aqui também? Que a esposa, para ele, tinha que ser uma auxiliadora, uma ajudadora idônea e uma mulher pura, porque na realidade ela teria também que estar aqui colaborando e auxiliando no serviço dele, apoiando. O sacerdote, quando ele servia no tabernáculo, os sacerdotes, como tinham, eles revezavam. Então, eles tinham um período ali servindo, um período que ia para casa. Então, essa esposa, ela ficaria um tempo também sobre a responsabilidade da casa e ali com os filhos. Então, deveria ser uma mulher muito honrada para isso, tá? E aqui vamos ver no versículo 9, diz assim: se a filha de um homem que é sacerdote se desonra, prostituindo-se, profana de igual forma o seu pai, ela desonra de igual forma o seu pai, e deve ser queimada viva diante de todos. Olha só que aqui a gente vê, né? O Senhor é muito severo com isso. Os povos pagãos, eles tinham as prostitutas cultuais, que elas, assim, se prostituíam, falando que os deuses gostavam disso. Então, o Senhor está deixando claro aqui que a filha de um sacerdote, se ela vier fazer algo
que possa ter essa semelhança aqui. E também, antigamente, as mulheres que se prostituíam, elas muitas vezes era porque devido à pobreza, era associado à pobreza. E os sacerdotes, eles eram sustentados pelo povo, então não haveria porquê dessa moça se prostituir, nem por causa da prostituição cultural e muito menos pela pobreza. Agora aqui a partir do versículo 10, nós vamos ver falando sobre o sumo sacerdote, que ele tem o que? Preeminência entre seus irmãos. Porque ele é que recebeu o óleo da unção e ele também recebeu aquela investidura ao se colocar aquela roupa, lembra? Do éfode, daquelas túnicas diferentes, daquelas roupas diferentes para se apresentar a Deus e ao povo. Então ele deveria cuidar, pentear os cabelos e não rasgar as suas roupas em sinal de luto, porque isso aqui já era tradição do povo judeu, tá? Ele não deveria seguir essa tradição e ele não deveria nem tocar em pessoa morta, mesmo que fosse pai, mãe, isso tornaria impuro. Quer dizer, o sacerdote ele poderia até, mas o sumo sacerdote não. Havia só um sumo sacerdote. E olha o que diz o 12: ele não sairá do santuário, a fim de não profanar o santuário de Deus, pois leva sobre si a consagração do óleo da unção. Então, o sacerdote, ele não podia nem sair aqui da casa. O serviço dele teria que ser todos os dias, né? E também aqui vai dizer sobre a esposa, que deve ser uma mulher virgem, não pode ser viúva, nem repudiada, nem desonrada, mas tomarás as esposas, mas não as tomarás por esposa, mulheres desse tipo, né? Somente uma virgem dentre o seu povo tomará. E o que nós vemos também, isso nos leva a ver aqui em 1 Timóteo, 1 Timóteo 3, a partir do versículo 2, fala sobre as qualificações dos bispos e dos diáconos, daqueles que estão à frente da obra, né? Diz assim, olha, é necessário, portanto, que o bispo seja irrepreensível, esposo de uma só mulher, temperante, sóbrio, vai dar todas as qualificações que ele tem que ter, e vai falar assim no versículo 4, e que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Então, também ele tem que governar a sua casa. Como que ele vai estar à frente da obra do Senhor se ele não governa a sua casa? Então, não era porque ele era sacerdote, sumo sacerdote, que ele não teria que ter um cuidado priori com a sua casa para que os seus fossem o que? Criados sobre a disciplina do Senhor. E aqui também vai falar sobre o diáconos no versículo 12, que seja um marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e sua própria casa. Então, quer dizer, uma coisa não exclui a outra. Primeiro, o que o Senhor nos deu a família, né? Muitas vezes, várias pessoas, eu já ouvi até pessoas falarem assim, eu prefiro estar com meu marido na igreja do que em casa, porque na igreja ele é de um jeito e em casa ele é de outro, e vice-versa. Maridos falando, minha esposa na igreja é uma, em casa é outra. No mesmo ambiente, nós temos que ter a mesma conduta. A mesma, porque tudo começa no lar primeiro. O lar revela realmente quem nós somos, porque é aqui dentro da nossa casa que nós tiramos todas, se podemos dizer assim, todas as máscaras e nós somos nós mesmos. E é dessa forma que o Senhor nos vê, quando nós somos nós mesmos. Que o Senhor nos salve a cada dia, né? Agora, a partir do versículo 16, nós vamos ver sobre o impedimento ao ser sacerdote. E o que nós temos aqui? O Senhor também falando a Moisés, e Moisés aqui falando a Arão e ordenando: nenhum dos teus descendentes em qualquer geração aproximará para apresentar oferta de pão se tiver alguma mácula, se tiver algum problema físico, como seja cego, aleijado, com defeito na face, ou com alguma deformidade no corpo.
mesmo se tivesse uma perna quebrado ou um braço. Ninguém que seja corcunda ou tenha doenças nos olhos ou tenha sarna ou doenças de pele ou seja castrado. Nenhum desse descendente do sacerdote de Arão que tiver algum desse defeito poderá apresentar ofertas queimadas ao Senhor, né? Então, o que é aqui? Vem um pouco do princípio da morte também, porque a morte, o Senhor, Deus criou o homem para viver e não para morrer. E também Deus criou o homem para ser perfeito. Todas essas imperfeições, doenças, problemas vieram também mediante a desobediência, vieram mediante a corrupção. E aí, essas pessoas, por quê? Se elas fossem da descendência do sacerdote, elas não poderiam estar oferecendo oferta queimada, mas elas poderiam estar fazendo outros serviços aqui, como avaliando os animais que entravam para ir para o sacrifício, fazendo algumas coisas ali no pátio, mas participar de queimar a oferta, de chegar perto do altar, essas coisas, eles não poderiam fazer. E aqui nós vemos no versículo 22 que diz assim: esse homem poderá se alimentar dessas ofertas. Então, lembra que tinha uma parte para o sacerdote das ofertas? Ele poderia também estar se alimentando das ofertas e também e tanto as que são sagradas como as que são santíssimas. Então, ele participava da oferta também. Ele só não poderia estar servindo ali no lugar santo, nem perto do tabernáculo, nem perto do véu onde ficava o lugar santo, e nem ali nos objetos que poderiam também estar se tornando impuros objetos. Então, nós vemos aqui essa parte das ordenanças ao sacerdote. E o que nós hoje temos que levar, né? Nossas vidas também devem ser um altar constante de adoração e serviço a Deus. E nós devemos o quê? Nos santificar e nos abster de tudo que interrompe a nossa comunhão com Deus. Que o Senhor guarde o nosso viver e que nós possamos a cada dia colocá-lo em primeiro lugar em nossas vidas. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Você já se viu sobrecarregada por pensamentos negativos e ansiedade? Deseja encontrar uma maneira de viver com confiança e proteção? No Salmo 23, escondem segredos poderosos que podem mudar a maneira como você enxerga a vida. Nesta aula, você vai descobrir esses segredos e aprender a viver com confiança, deixando para trás os pensamentos negativos que minam a sua felicidade. Com a sabedoria do Salmo 23, você aprenderá práticas e princípios que ajudarão a livrar-se da ansiedade e encontrará orientação para experimentar uma proteção duradoura e encontrar paz interior. Comece a transformar sua vida hoje mesmo. Entre no grupo para acessar a aula gratuitamente e venha descobrir a verdadeira confiança e proteção que você merece.